vezes, essas doenças neurodegenerativas estão crescendo muito mais que a média mundial, na Ásia, por exemplo. Tá? E isso é preocupante, né? Agora, como é que o vírus do Covid é capaz de sequestrar esses mecanismos naturais de envelhecimento cerebral, ainda não está claro, pelo menos não no trabalho que eu estou lendo. Eu também não cheguei no final, talvez ele tenha uma grande teoria lá no final. Mas é muito assustador, porque, para você ter uma ideia, quando a última grande onda, né, que veio no final da pandemia, no final de 21, naquele novembro até janeiro, se não me engano, de 21 até janeiro de 22, 1 bilhão de pessoas pegou Covid na China, tá? E a gente não sabe quantos desses vão desenvolver uma sequela neurológica, entendeu? Então é quase que uma bomba relógio, né? O envelhecimento do cérebro, ele é medido da mesma forma que mede o envelhecimento das outras células? Porque até onde eu sei, a gente mede pelo tamanho dos telômeros. Não, isso é um dos componentes. É um dos componentes. Existem o Papa do envelhecimento cerebral, um cara que trabalha no NIH, em Washington, Estados Unidos, Mattson. Ele tem um trabalho que é o que eu uso, que ele cita 10 fatores fundamentais do envelhecimento cerebral. E são esses que eu tenho analisado no caso específico desse estudo que eu fiz. E todos eles eu encontrei a aceleração. Tá? Então distúrbios do metabolismo energético, as mitocôndrias começam a parar de funcionar do jeito que elas têm que parar, você começa a ter detritos celulares que não são eliminados corretamente, distúrbio do metabolismo de cálcio, enfim, são 10 itens. E aí, o que foi mais surpreendente para mim, porque eu não tinha estudado envelhecimento cerebral até esse ano passado, eu tenho proposto há muitos anos que todas essas doenças cerebrais convergem na via patológica delas, elas convergem na produção de crises epiléticas silenciosas, hipersincronização de neurônios. Ou seja, os neurônios começam a ficar loucos e começam a disparar todo mundo junto, e você pode nem perceber que a pessoa está tendo uma crise epilética, porque são em circuitos profundos que não têm componentes motores da crise. A pessoa fica ausente, ou a pessoa para de se mexer, para de falar, mas ela não vai tremer, não vai, né? Entendi. As coisas típicas de crise epilética motora, né? Tradicional, clássica. Eu chamo de epilética, os neurologistas não gostam disso, mas podemos chamar de hipersensibilidade ou hipersincronia. Pois bem, esse cara fala, né, o cara que é o Papa, que esses mecanismos bioquímicos convergem nisso, e quando você começa a ter essas crises de hipersincronia, os neurônios disparando que nem maluco, eles começam a morrer. Daí a atrofia, o cérebro começa a perder volume, massa cinzenta e massa branca. E aí as pessoas podem medir isso na ressonância. Você pode medir a diminuição de volume ou de espessura das áreas cerebrais, principalmente do córtex, né? E é esse o índice que diferentes grupos usam diferentes índices, né? E o que acontece é que os caras começaram a ver isso com Covid. Eles começaram a ver esses indicadores. Interessante. E é muito recente. A gente sabia do aumento de casos, mas até eu, para mim, pelo menos, só recentemente eu vi grupos levantando a hipótese que é o aceleramento, que pode ser, o vírus pode estar provocando esse aceleramento, né? Entendi. Essa aceleração, perdão. Quando a gente perde massa cinzenta, massa branca, a gente perde a capacidade de fazer algumas coisas ou a gente fica simplesmente mais burro? Não, a gente vai perdendo. O grande segredo do cérebro é que ele usa um sistema de defesa à lesão distribuído. Então você pode perder muita massa cinzenta antes de ter sintomas, porque ele redistribui as funções, né? E ele tem as funções já distribuídas para começar. Essa foi a minha grande briga na minha carreira durante 30 anos, tentando mostrar que o cérebro não é só aquela ideia, isso aqui é tátil, isso aqui é visual, isso aqui é auditivo. O cara fica cego, o cara fica cego, o córtex visual dele começa a processar a informação tátil. Questão de horas. Tá? Se você puser em um de nós, puser uma venda, e depois de 90 minutos ir para uma ressonância e começar a encostar alguma coisa, pôr um pedaço de papel de lixa nos seus dedos enquanto você está lá, vai ligar aqui, em vez de só ligar aqui na parte parietal. Então a ideia de privação de sentidos estimula ou as amplia. Pessoas, por exemplo, que são cegas congênitas, quando você faz uma análise do córtex visual, você vê o tátil tomando conta de tudo. Eu contei a história aqui também, anos atrás, de uma pianista, Maria João Pires, que o córtex auditivo invadiu o córtex visual dela. Então ela via música. Quando ela tocava, ela via cores aqui fora, né?
Que incrível, né? E o curioso, essa eu não te contei ainda. Eu falei isso daqui, vocês fizeram um corte disso e puseram. Ela viu em Portugal e me escreveu no Instagram dela, falando, você contou a minha história. Eu falei, contei, né? Algum problema? Ela falou, não, tudo bem. Legal, que bom. Legal. Assiste o Flow, valeu. Eu sou audiência em Portugal, Ó, tem mais algumas aqui. Inclusive, se você quiser mandar as suas perguntas aqui pra gente, fica à vontade. Tem o Live Pix QR Code aqui, tem o link na descrição também. Ó, vou dar o play mais uma aqui. Memória boa. Esqueci mandou R$31. O autismo não tem cura, mas ao longo do tempo, como alguns indivíduos com autismo passam a necessitar de níveis de suporte mais brandos. Como o cérebro de uma pessoa autista se comporta nesse processo? Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Parece justo. Mas você tem que ter muito cuidado com essas perguntas, porque eu não tenho a menor ideia mesmo. Eu tô sendo totalmente honesto. E aí é foda tu falar um bagulho que tu não sabe, Exato. Eu não me arrisco a... Veja, eu sempre falo isso. A única vez que eu estudei autismo foi por causa dessa minha teoria de epilepsia, né? E eu tinha um estudante da Coreia do Sul que fez o postdoc no meu laboratório, e nós tínhamos ganho de presente de uma amiga minha da Cornell, ratos transgênicos que ela acreditava. Não existe nenhum modelo animal de autismo que todo mundo acessa. Aqui é o modelo. Existem modelos fenotípicos, e esse rato era muito curioso. Esses camundongos transgênicos, que ela que fazia, ela mudava o genoma, e eles tinham déficits sociais. E ela não sabia por quê. Os machos não se aproximavam das fêmeas, e eles não acasalavam, diferente dos camundongos normais. E aí nós fomos registrar o cérebro dos ratinhos. Só que eu fiquei encacado com o comportamento. Eu olhei o comportamento na gaiola, né? Eu falei, camundongos vocalizam. E cada vez mais a gente está aprendendo que a vocalização dos camundongos é muito importante do relacionamento social deles. Isso 3 anos antes da pandemia, né? Curiosamente, por causa da pandemia, ela nunca publicou esse trabalho. Entendi. Ela teve que voltar para a Coreia e nunca publicou. Mas enfim, o que nós mostramos? Primeiro, o camundongo normal e a fêmea e o macho sincronizavam os cérebros. A atividade elétrica de ambos sincronizava e eles acasalavam. Só que eu fui ver que a razão pela qual eles acasalavam e a sincronia do cérebro era perfeita é que o macho canta em ultrassom. Então a gente não ouvia. Mas quando a gente pôs o equipamento para registrar, nós conseguimos registrar e parecia um passarinho cantando. Que coisa. E a fêmea é atraída pelo canto do macho alfa da colônia, ou do macho que mais canta do jeito que ela quer ouvir. Quando a gente foi olhar os camundongos da minha amiga, que ela achava que eram autistas, o cérebro não sincronizava. Eu falei, vamos registrar. Não tinha cantoria. O macho nunca cantava. Entendi. Então, ele tinha... A deficiência social desse modelo animal era real. Era um modelo de não envolvimento social, mas estava relacionado à falta da produção, da vocalização que era atraente, né, para a fêmea. Só que aí nós descobrimos que em outras áreas do cérebro, esse animal, o macho, tinha hipersincronia. Ele estava tendo uma crise epilética silenciosa. Não deu tempo de a gente descobrir se isso era a razão pela qual que ele não cantava. Mas o que foi mais incrível era nós punhamos isso nos alto-falantes, né, para ouvir no laboratório, né? Então você viu o camundongo normal, parecia um canário. E era uma música estereotipada. Era uma canção estereotipada, tá? Então era sempre o mesmo sequência de sílabas, que a gente chama, né? Que atraíam a fêmea. E quando você punha o camundongo, esse modelo genético, nada. Você não tinha nada, né? Então foi muito interessante de ver que é uma doença multifacetada, é um distúrbio multifacetado, complexo, extremamente difícil. E eu, infelizmente, nunca pude estudar a fundo isso, né? Então vamos para outra aqui, ó. Vamos lá. Gabriel Azambuja mandou R$20. Miguel, sou seu fã e passei a admirar a neurociência graças a você. Uma dúvida: existem estudos sobre a formação dos nossos sonhos, considerando que muitas coisas às vezes nem sabemos de onde saíram? Ah, sem dúvida. Nossa, essa é uma área gigantesca. E tem um monte de... Tem uma literatura enorme, onírica, né? Dos mecanismos neurofisiológicos das funções oníricas. Tem toda sorte de interpretações, né? Tem as interpretações mais, como eu diria, reais ou plausíveis, e tem toda sorte de, né? Se eu sonhar com um dente, o que isso quer dizer? Não. Você sabe que outro dia, eu por causa do livro que eu estou escrevendo, eu
eu sei que é uma confissão dura de fazer em público, mas eu fui ler toda a obra, ou não toda a obra, mas o máximo que eu podia ler, tanto do Freud como do Jung. Tá. O Jung eu gosto mais porque ele é maluco completo, não concordo com a visão mística dele e tal, mas ele tem umas sacadas assim que são... Quando ele fala então dos pacientes, não dava pra fazer análise com o Jung, porque ele ia acabar com você em 10 segundos, Imagina. né? E aí ele fala, né, como ele analisava os sonhos, e porque ele brigou, né, ele teve uma briga histórica com o Freud e tal, e ele mostra que ele não concordava com a análise restrita do Freud e tal, e tem um livro dele quando ele só analisa uma série de sonhos dos pacientes deles, né. E eu parei pra ver a descrição do sonho e falei, eu nunca ia pensar um negócio desse. E de repente eu me vi analisando os meus próprios sonhos, de acordo com o que eu estava lendo do livro vermelho do Jung, né. E eu falei, ou eu sou um cara extremamente sem graça, porque o meu sonho não tem nenhuma conotação supra-consciente, inconsciente, reprimida, não sei. Não consigo achar nada, né, que cale. Ou então ele pegava os casinhos ardido, entendeu? Então, eu percebi que se você tem uma pressuposição do que você acha que os sonhos são, ou de onde eles vêm, você consegue explicar qualquer coisa, entendeu? Sim. Fica muito difícil porque você já está tendo um bias cognitivo. Você criou dentro de você inconscientemente, você tem uma teoria, você tem uma visão do que é. Você vai falar, é o bias da confirmação que chama, né? Você vê algo que se parece, tem alguma semelhança com a sua teoria, você fala, comprovei minha teoria. Mas não tem uma forma independente de você ir lá e verificar isso. Então eu prefiro os neurofisiologistas, os caras que estudaram isso desde do meio do século passado. Tem gente espetacular, mas eu não sou muito fã dessa análise subjetiva sem amparo, né? Apesar que eu gosto muito de certas coisas, do inconsciente coletivo do Jung, né? As pessoas perguntam se o meu conceito da BrainNet é a mesma coisa. Não é, mas mesmo porque o meu conceito ele é quantitativo, ele é neurofisiológico. A BrainNet requer a demonstração da sincronia elétrica de membros de um grupo social, uma orquestra sinfônica, um time de futebol. E o inconsciente coletivo do Jung não é isso. Podem ser pessoas que estão em diferentes partes do planeta, segundo ele, carregam, e se eu estou interpretando correto, arquétipos, né? Que foram selecionados para ser parte do inconsciente de todos nós. Não interessa se você está sincronizando naquele momento ou não, né? Eu sei que a gente já conversou sobre isso antes, mas eu não sei quantos dos que estão assistindo a gente é pela primeira vez. Mas quando a gente fala de BrainNet, por exemplo, num time de futebol, numa orquestra, talvez fique mais fácil. Essa sincronia, ela se dá por qual motivo? Como é que a BrainNet acontece? Sim, depende, né? Depende. Por exemplo, quando a gente estudou isso na nossa colônia de primatas, a gente começou a medir a sincronia, eu acho que eu contei isso também, quando o macaco alfa sentava num carrinho elétrico controlado pelo cérebro, né? O Kid Mosca aqui não nos ouça, porque isso ele ainda não fez. Isso é de 2016. O macaquinho alfa sentava no carrinho, era uma cadeira de rodas eletrônica, a gente adaptou. E ele dirigia o carro mentalmente. Ele passeava pela colônia ou por uma sala do laboratório. E a gente punha um macaco delta no baixo ranking, né, social, do outro lado da sala e via o que acontecia quando o alfa dirigia para pegar uvas que estavam aqui nesse canto, mas ele primeiro ia em direção ao outro animal e depois ele olhava para nós. E o que a gente notou é que havia uma sincronia elétrica ocorrendo, assim, 70% da atividade elétrica dos dois cérebros estava sincronizada. E nós notamos que isso ocorria mais frequentemente, numa magnitude muito maior, quando era o macaco alfa dirigindo em direção ao macaco de baixo ranking versus o macaco de baixo ranking dirigindo em direção ao alfa. Ou seja, quando o alfa estava em direção ao macaco de baixo ranking, havia uma interação social importante, né? O inverso não era tão relevante, o que nos permitiu mapear toda a hierarquia social da colônia. Porque a gente foi dizendo, a magnitude da influência social é dada pelo grau da sincronia com os outros membros da colônia. E nós criamos todo um mapa de quem era o número 1, número 2, né? Foi interessantíssimo, né? Isso era no córtex motor, que até então ninguém nunca associou com comportamentos de hierarquia social. Ninguém tinha falado isso, né? Quando eu vi isso, eu comecei a procurar outros exemplos. E comecei a encontrar músicos tocando juntos. Então, por exemplo, no caso da BrainNet original que a gente escreveu, tinha a ver com visualmente,
o macaco delta, saber que o macaco alfa é o maior, né? Ele é o mais violento, ele é o maior da colônia. Tinha um componente visual, tinha um componente de memória, né? Porque ele sabia que ele já tinha apanhado o macaco alfa, ele tinha desenvolvido todo o mapa social da colônia. Então a gente pode dizer que o componente visual mais a memória dele e de ambos, né? Eram os fatores. Numa orquestra, o som, evidentemente, mas não é só, porque o músico ele sabe qual é a próxima nota que vai vir. A antecipação do que vai ser o próximo som. Né? E eu vou realizar o meu sonho dourado agora, em novembro, se tudo der certo. Eu vou sentar no meio de uma orquestra sinfônica e registrar, se não de todos vai ser impossível, mas de alguns músicos, uma brainnet junto comigo. Eu também sendo registrado como ouvinte, né? Para ver os detalhes. Pô, que maneiro. Isso é legal pra caramba. E pelo que eu entendi, eles vão tocar movimentos de sinfonias que são os meus favoritos, né? Que eu já ouço. Pensei que fosse o hino do Palmeiras. Esse vai ser no final, é o ápice da brainnet, né? É o apogeu, né? Chegamos aos deuses e tal. Mas enfim, vai ser divertidíssimo, porque é música que eu conheço desde a minha infância, mas eu nunca tive no meio de uma orquestra. Nunca tive cercado dos violinos e esses são músicos profissionais, né? Então eles antecipam. Nossa, eles antecipam a próxima nota muito mais rápido do que eu. E o cérebro deles está condicionado a produzir movimentos em antecipação ao próximo som, né? Para pensar nisso. O fato de que a gente consegue sincronizar uma orquestra sinfônica com sei lá quantas dezenas de músicos, e o fato que um cara surdo, Beethoven, conseguia compor um barato desses sem ter orquestra, ele tinha um piano. Quando eu paro para pensar no grau de complexidade de um Verdi, Mozart, Villa-Lobos, não dá nem para conceber, porque os caras não têm orquestra à disposição. Será que aconteceu com eles algo parecido com o que aconteceu com essa musicista que mora lá em Portugal que você estava falando? Alguns deles, com certeza. Provavelmente. Alguns deles. O Beethoven criou um aparelho que conectava a boca dele junto ao piano, para ele poder ter a vibração no palato, no osso do maxilar, para ele poder ouvir, porque ele estava surdo, né? Então, a nona sinfonia, ele estava surdo. Então, quando você ouve o coral do último movimento da nona sinfonia, você fala, o cara estava surdo. E olha o que ele criou, né? Eu recomendo, quem quiser ouvir hoje à noite o último movimento da nona sinfonia, vale a pena. Vamos lá. Vinícius, fã do Nico, mandou R$20. Salve, doutor. Na sua visão, quais países ainda são bons de se fazer ciência? E qual sua opinião sobre a computação biológica? É o Silvio Santos fazendo a pergunta? Então, já teve o Silvio Santos, o Mano Brown. Não, sério, o Galvão Bueno. Agora eu assustei aqui. Inteligência artificial, tô falando, meu. Agora eu me assustei. Só falta o Lombardi agora. Né? O Lombardi não tem, mas daqui a pouco chega um Bob Esponja. Dá pra você pôr de novo, porque eu perdi a pergunta. Eu tomei um susto aqui.